Ele dizia que me amava, mas me trancava dentro de casa. A primeira vez foi um empurrão, depois um tapa, e quando percebi, já não podia sair e nem falar com a minha mãe. Frases como essa são ouvidas todos os dias dentro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E no nosso episódio de estreia, a gente vai mostrar como essa instituição tem sido a porta de entrada para mulheres que sofrem violência e muitas vezes o primeiro passo para que elas consigam sair do ciclo. Olá, pessoal! Está começando agora o nosso primeiro episódio do podcast Show Juridiquês. Aqui a gente vai te explicar, tintim por tintim, como funciona a atuação da Defensoria Pública na defesa dos seus direitos. Aqui vamos falar sobre os seus direitos, como você pode lutar por eles e tudo numa linguagem bem simples, longe daquele juridiquês que ninguém entende, né? É isso aí. E para o nosso episódio de estreia, a gente escolheu um tema muito importante para a Defensoria: a defesa das mulheres e a luta pelo fim da violência contra a mulher. E para falar sobre isso, nós trouxemos duas convidadas super especiais. A coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, a Defensora Pública Rosana Leite, e a Defensora Pública Geral da nossa instituição, Luziane Castro. Bem-vindas. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até me emocionei com essa abertura, né, Rosana? Com certeza, eu também. O dia que eu deixar de me emocionar, aí não tem mais sentido. Não faz sentido. Chocante, mas é a realidade. Muito obrigada, gente, por estarem aqui. E vamos começar, então, falando sobre o Nudem, né? Que é esse núcleo que é especializado para a defesa das mulheres. Como que ele começou, quando ele começou e qual que é a importância de existir um núcleo especializado para isso? Então, o Nudem, ele é um núcleo que existe nacionalmente. Todos os estados têm pelo menos um Nudem. E nós, da Defensoria Pública, fizemos questão de massificar esse nome Nudem para garantir a historicidade das mulheres, né? A nossa história foi relegada, foi deixada há muito tempo para trás. E hoje nós temos pelo menos um Nudem em cada estado. E aqui em Mato Grosso, nós temos a defesa da mulher desde 2006, com a chegada, com o advento da Lei Maria da Penha, com a positivação da Lei Maria da Penha. E o Nudem, como núcleo, ele existe desde 2014 aqui em Mato Grosso. E nós seguimos um estado que foi extremamente importante para o Nudem, que foi o primeiro estado a ter o Nudem, que foi da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Então, é um parâmetro, é algo que nós seguimos lá o Nudem da Defensoria Pública do Rio de Janeiro existe desde 1997. Então, ele acaba sendo exemplo para todos os Nudens, e nós fazemos a defesa não só das mulheres vítimas de violência doméstica, fazemos a defesa de todas as mulheres que sofrem violência de gênero, violência dentro de casa e fora de casa. Violência doméstica e familiar é a que mais aporta no Nudem, sem sombra de dúvida, mas é uma defesa muito mais ampla de toda e qualquer mulher que sofra preconceito, violência, discriminação dentro ou fora de casa. É importante ressaltar que a Defensoria Pública já fazia o atendimento antes da existência do núcleo. Mas é óbvio que quando você cria um núcleo, você dá um holofote especial. Uma coisa né, isso eu até fazia antes da doutora Rosana, né, e que tive essa honra de ser substituída por ela. A honra foi minha. Ela veio depois, e eu fazia sozinha a atuação, mas a gente estava dentro do núcleo civil. Aí a doutora Rosana chega com o seu protagonismo, né, sensacional na defesa da mulher, e acabou, né, conseguindo que houvesse a criação em 2014. A criação de núcleos dentro da Defensoria passa por decisões do Conselho Superior. Então, houve a propositura, houve o aceite da época do Conselho Superior e foi criado efetivamente o núcleo, e tivemos aí um grande avanço no termo de políticas para as mulheres com a criação do nosso núcleo aqui no estado de Mato Grosso. Eu não posso deixar de perguntar, nós somos um dos estados que tem o maior número de casos de violência contra as mulheres. Vocês sendo duas mulheres que atuaram nessa área, como é para vocês? Para mim é todos os dias muito dolorido. Nós somos referência no que diz respeito ao sistema de justiça. Mato Grosso foi o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha. Então nós acabamos sendo referência no que diz respeito a Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público nessa atuação. Então ser estatística de ranking de feminicídio, por exemplo, triste ranking de feminicídio como um estado que mais assassina suas mulheres, onde os feminicídios mais acontecem, onde a violência ainda é crescente.
crescente. Isso é muito dolorido. Imagina se nós não tivéssemos um sistema de justiça que estivesse aplicando corretamente a Lei Maria da Penha. Então precisamos que todo o sistema de justiça continue aplicando a Lei Maria da Penha, mas todo o poder público, toda a rede que nós falamos, que foi instituída lá no artigo 8º da Lei Maria da Penha. O artigo 8º, ele traz algumas políticas públicas, dentre elas a criação da rede. Então essa institucionalização do atendimento à mulher em rede é muito importante. Precisamos ampliar, precisamos garantir todas as políticas públicas e muito mais daquelas que estão descritas na Lei Maria da Penha, principalmente no artigo 8º, que não temos ainda essa realidade no Estado. Então, a ampliação desse serviço é muito importante para que as mulheres acreditem que a Lei Maria da Penha é efetiva e eficaz, e não só a Lei Maria da Penha, todo o arcabouço de normas que fazem parte dos direitos humanos das mulheres, que devem fazer esse atendimento, esse amparo às mulheres na condição de vulnerável que todas nós somos. Enquanto mulher, a gente tem a preocupação, é frustrante, né? Eu acho que é um pouco dentro do que foi falado aqui para a doutora Rosana. Mas também é um sinal de alerta para a gente, né? É ruim, mas a gente tem, como foi falado, né, que ter a efetivação de políticas públicas, que passa por uma série de mudanças. E dentro dessas políticas públicas, um foco que a gente tem trabalhado muito é a questão da educação, mudanças culturais, porque se a gente tem um índice alto, é porque a cultura aqui está arraigada de uma maneira diferente, como a mulher sendo propriedade, como a mulher em segundo plano, né? E é óbvio que eu, estando como defensora pública geral, ocupando espaços de poder, a gente sente isso, a gente é procurada por muitas mulheres, então acaba, enquanto instituição, reforçando o nosso compromisso, a gente tem que ir além, e é um pouco por isso que justifica a existência do Núcleo de Defesa da Mulher. Como foi falado aqui na abertura, a gente não está ali exclusivamente defendendo mulheres em situação de violência. A gente está defendendo a política de gênero, defendendo as mulheres, e as violações são inúmeras, mas passa por uma construção coletiva, né? Esse trabalho em rede, ou seja, e é uma coisa que eu tenho reforçado muito, né, nas nossas falas, especialmente o mês de março, que somos chamadas para poder debater mais abertamente esse tema por conta do Dia da Mulher, no mês de agosto também, né, o mês de novembro, que são meses muito importantes, né, na defesa das mulheres. A gente vem reforçando essa necessidade de atuação, né, grande dos órgãos públicos, essa atuação em rede, como foi falado, a gente tem que unir forças, tem que trabalhar desde a infância, tem que focar na educação, tem que quebrar ciclos de vulnerabilidade. Essas crianças, elas não podem entender que é normal, né, agredir mulheres, elas têm que entender que isso está errado. Mas às vezes elas veem isso dentro de casa, elas veem isso em ambientes, né, dentro da própria comunidade, no seu ambiente escolar, e ela acha que isso é natural. E por ser natural, ela reproduz, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um grande sinalizador para a gente, né, que somos um órgão importante na formulação de políticas públicas, e é isso que a gente tem buscado fazer enquanto Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E quais são os próximos passos? O NUDEM consegue atender o estado todo? Nós temos um projeto muito bacana que foi pensado pela doutora Luziane Castro como defensora pública geral, que seria a expansão desse núcleo para o estado inteiro. É muito importante dizer o seguinte: nós mulheres estamos em todos os lugares, né, doutora Luzi? Como maioria hoje em dia. A mulher, ela quando ela ocupa um lugar de destaque, ela tem que provar a competência dela todos os dias. E o que isso está fazendo? Está fazendo com que nós mulheres estamos ocupando hoje o maior número de lugares nas faculdades, nos concursos públicos, então estamos nos capacitando para isso. Mas alcançar lugares de destaque, lugares de poder, tem sido muito difícil ainda para as mulheres. E quando elas ocupam um lugar de destaque, de poder, elas muitas vezes não atuam na defesa das mulheres, tal como a doutora Luziane tem feito. Então é muito bom, doutora Luziane, quando nós percebemos uma mulher que chega a um lugar de destaque, também comprometida com essa pauta das mulheres, que você sabe a importância que tem. Agora você, como presidente do CONDEG, que é um órgão tão especial para nós, defensoras públicas nacionalmente e para o Brasil inteiro. Hoje você ocupa um lugar de destaque nacionalmente e não está esquecendo da pauta das mulheres.
não chegou a um lugar de destaque para oprimir pessoas que já foram oprimidas. Então isso é muito importante e ela tem pensado nesse núcleo estadual para que venha atender a todas as mulheres como nós gostaríamos. Não é mesmo? Sem dúvida. Nós apresentamos para o conselho, e isso está dentro de muitas angústias que a gente tem enquanto gestora, né? Quando a gente assumiu em 2023, né, a gente tinha uma angústia muito grande que era, precisamos crescer a Defensoria Pública. Nós não fazíamos atendimento em todas as comarcas, né? Conseguimos em 2024 chegar a todas as comarcas, conversando muito com o Poder Executivo, conseguindo um aumento orçamentário, nomeando o defensor. E aí vem uma outra angústia. Caramba, eu sou uma mulher, eu estou aqui no comando da instituição, eu preciso fomentar e possibilitar que todas as mulheres no estado de Mato Grosso tenham o mesmo atendimento que aqui em Cuiabá, né? E nós não tínhamos essa realidade. Em muitos núcleos, em muitas comarcas, eu tenho apenas um único defensor trabalhando, defensor ou defensora. E a gente costuma dizer, se eu tenho um defensor, quem que vai ser atendido pela defensoria? Aquele que primeiro bate na porta da Defensoria Pública. E via de regra, quem bate primeiro na porta da Defensoria Pública é a pessoa que está sendo acusada, né? E por quê? Porque a gente tem uma audiência de custódia, inevitavelmente acaba acontecendo uma prisão, e aí tem audiência de custódia. Na audiência de custódia, o defensor público está ali de plantão fazendo atendimento da audiência de custódia. Então, quando ele atende o acusado, ele não pode atender a mulher, né? E a gente sabe que junto com a questão da violência doméstica tem uma série de outras demandas, né? Na área civil, discussão de divórcio, discussão de solução de união estável, guarda de filhos, pensão alimentícia, tem uma série de desdobramentos, né? A própria a condição que essa mulher vai ficar, a proteção dessa mulher. Então, se o acusado batia na porta da Defensoria Pública, quem era atendido? Ele. E essa mulher fica sem o atendimento. Então, assim, a gente, dentro disso, como a gente vai resolver esse problema? A ideia seria criar um núcleo estadual de defesa da mulher. E conversando, no ano passado, eu conversei com a doutora Rosana, a doutora Zana, né, que são as defensoras públicas aqui do NUDEM de Cuiabá. Nós formulamos uma proposta inicial e encaminhamos essa proposta para o Conselho para a criação do núcleo, né, já com algumas atribuições que vão ser analisadas e validadas pelo Conselho Superior. E a nossa ideia é começar o trabalho do Núcleo Estadual de Defesa da Mulher ainda agora no ano de 2025, né, e é uma coisa nova também, né? E certamente a gente deve fazer alguns ajustes. Mas o nosso objetivo inicial é estruturar bem uma equipe técnica, porque a gente sabe que muitas vezes, né, Rosana, a pessoa bate na nossa porta e às vezes ela já sabe todo direito, mas ela quer ser ouvida, né? É ali um espaço onde ela tem essa escuta, esse acolhimento. Então a gente precisa ter o apoio de assistentes sociais, a gente precisa ter o apoio de psicólogas, a gente precisa ter um corpo técnico para dar efetivamente esse atendimento completo para essa mulher, né? Porque muitas vezes, e isso acontecia muito quando eu estava lá no atendimento das varas de violência doméstica, eu falava que eu era psicóloga e não defensora pública, né? Mas eu estava ali para poder ouvir, porque ela precisava de alguém que a ouvisse e que acreditasse nela. Porque muitas vezes ela batia em muitas portas e ninguém ouvia, ninguém acreditava, e ela falava assim, eu preciso que alguém acredite em mim, né? Porque a violência não necessariamente começa com uma violência física. Às vezes ela começa com outros sinais, como vocês mesmos falaram, né? Ele gosta de mim, mas me deixa em casa trancado, né? Então, assim, a violência começa com outras formas que acaba chegando nessa questão da física. Então, a gente tinha essa preocupação. Enquanto mulher, eu tô aqui, eu preciso dar sinais, né? Que a Defensoria Pública tem uma atuação destacada em Cuiabá, mas eu preciso ter uma atuação destacada em todo o estado de Mato Grosso. E aí veio a ideia do núcleo estadual. Legal, boa notícia então para o nosso estado. E doutora Rosana, você está, né, à frente do núcleo já há alguns anos. Quais são as queixas mais frequentes que chegam para vocês lá? E como a defensoria atua nesses casos? Sem dúvida, como eu disse, 90% dos casos são de violência doméstica e familiar, com o atendimento já baseado na Lei Maria da Penha.
Mas temos outras situações que vêm aportando bastante no Nudem, as importunações sexuais, os assédios sexuais no ambiente de trabalho também. Fazemos muito acompanhamento de mulheres que sofreram assédios sexuais dentro do ambiente de trabalho, e depois é instaurado um PAD, um processo administrativo, e a Defensoria Pública acaba acompanhando essas mulheres também. Então a violência dentro e fora de casa, ela tem sido frequente. No que diz respeito à violência doméstica e familiar, a violência que mais acontece é a ameaça contra as mulheres. Quando acontece uma violência doméstica familiar, acontece um crime, né? Mas hoje, as que mais acontecem, que mais aportam no Nudem, a ameaça, a violência psicológica, que todas acabam redundando em processos cíveis e administrativos, cíveis e criminais. A Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, mista, que comporta situações cíveis e criminais. Quando acontece uma violência contra a mulher dentro de casa, acontece um crime, desse crime outras situações advêm. Divórcio, dissolução de união, guarda de filhos e filhas, a execução do alimento depois. Então todas essas situações acabam chegando até o Nudem e acabam desaguando nas atribuições, nas atuações que nós fazemos. E também muitas mulheres nos procuram antes mesmo de lavrar um boletim de ocorrência, e quando elas nos procuram para saber se elas estão sendo vítimas de violência. E muitas chegam e me narram uma situação e dizem: e aí, eu sou vítima de violência? E eu devolvo a pergunta: você se sentiu de alguma forma humilhada, constrangida, agredida? Se você se sentiu constrangida, humilhada, agredida, de alguma forma você já é uma vítima de violência. Mas o fato dela nos buscar, eu sei que ela já é uma vítima de violência. Se ela tem dúvida, se nós temos dúvida se estamos sendo vítimas de qualquer violência, nós já somos vítimas, né, Júlia? Então é assim. Eu acho importante a gente falar também quem que pode procurar esse atendimento, né? Porque a Defensoria tem alguns critérios de atendimento de pessoas hipossuficientes, né? Que são as pessoas vulneráveis, critérios de 3, 5 salários mínimos, mas no caso das mulheres vítimas de violência é diferente ou não? Eu entendo como diferente, sem dúvida. Nós prestamos orientação para toda e qualquer mulher que venha nos procurar, independente de condição financeira, a orientação é feita pela Defensoria Pública. E quando a mulher ela é vítima de violência, ela é vulnerável. Todas nós, mulheres, somos vulneráveis. Sem dúvida, a Defensoria Pública é a promotora dos direitos humanos no país. Então, uma mulher vulnerável, ela tem que ter um atendimento diferenciado. É claro que eu não vou não vou fazer um atendimento de uma mulher, fazer uma defesa dentro de um processo, acompanhar uma mulher dentro de um processo, que é uma mulher abastada, que tem uma condição financeira privilegiada, não. Mas algumas situações acabam sendo necessárias a atuação da Defensoria Pública. Por exemplo, temos mulheres que vivem uma vida estável, mas no momento da separação, no momento daquela cisão do relacionamento, daquela atenção que elas precisam, elas saem com uma mão na frente e outra atrás, Isa. Muitas vezes. Então, pelo menos esse atendimento inicial, pelo menos a propositura da inicial para que ela venha se levantar. Se levantando, a Defensoria Pública conversa, nós costumamos conversar: olha, agora que você já conseguiu se levantar, nós necessitamos sair do processo para que você venha contratar um advogado, uma advogada, mas aquele momento inicial, aquele atendimento, nós precisamos dar no início, sem dúvida. Eu lembro de um caso, Rosana, que eu tive, que para mim foi muito simbólico sobre essa questão da violência, a violência patrimonial que a gente tem, é exatamente isso que a doutora Rosana acabou de falar. Na discussão, era uma união estável, o companheiro dela tinha fazendas, um patrimônio muito grande. Só que assim, ela não tinha dinheiro para poder comprar a comida do mês. E ela procurou vários advogados, só que os advogados não aceitaram a causa dela, porque ainda tem isso, né? A recusa às vezes porque, não vou brigar com isso daqui. E você lembra que antigamente recolhiam-se as custas ao final, mas de um tempo para cá não tem essa possibilidade no Poder Judiciário, então elas têm que efetuar o pagamento das custas já no início. Então, aí ela falava: mas eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho condições hoje de bancar o mínimo. A minha filha, na escola que ela estava, teve que sair da escola, então assim, ali eu via claro a condição de vulnerabilidade dessa mulher. Então eu fiz o atendimento na época, para mim foi um caso muito simbólico por conta, né, do patrimônio, só que realmente ela tinha inúmeras recusas.
Então eu fiz o atendimento, acredito que depois, como aconteceu, né, da doutora Rosana falar aqui, né, quando chega o momento, ela já passa a ter, né, inicialmente, né, há uma definição do juízo, olha, ela vai receber X, né, até que se decida esse processo. Então ela estava ali com o mínimo de condições, a Defensoria Pública fez ali, cumpriu o seu papel, tirou aquela mulher daquela condição inicial. A partir daí alguém pode assumir. E aí a discussão seguiu. Mas assim, a gente não está de portas fechadas, né? O conceito de vulnerabilidade em situação de violência, especificamente violência doméstica, ele vai além de números, né? Porque assim é isso, como você falou, regra geral, o atendimento da Defensoria Pública, isso está normatizado, renda individual de 3 salários mínimos, renda familiar de 5 salários mínimos. Mas a gente tem as particularidades. Da mesma forma como tem a mulher em situação de violência, tem o superendividamento, que também são situações muito particulares, né? E aí no consumidor, quando eu trabalhei no consumidor também, tinha situações particulares, enfim. O que a gente analisa é conceito de vulnerabilidade que vai muito além do número. E tem algum caso, sem citar nomes, que marcou vocês no atendimento dessas mulheres? Tem vários, mas tem um especial que me marcou muito, me perdoem se me emocionar, mas nós aqui na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso fomos o primeiro estado a conseguirmos uma medida protetiva para uma mulher travesti. E nós começamos o atendimento dessa vítima lá pelo ano de 2015, mais ou menos. Foi o primeiro estado a deferir uma medida protetiva através de um pedido do NUDEM. E nós conseguimos e começamos a acompanhar a vida daquela mulher, daquela travesti, e ela conseguiu a medida protetiva. E foi e voltou diversas vezes com o seu agressor. Diversas vezes. Ela vivia um ciclo da violência e nós, com muito carinho, ela tinha até o meu telefone pessoal, porque eu tinha muito temor de que ela acabasse sendo vítima de um feminicídio. E quando foi no dia, início de 2017, iniciozinho, 1º de outubro de 2017, mais ou menos, ela esteve mais uma vez, a Defensoria pediu mais uma medida protetiva e nós conseguimos mais uma medida pela 4ª vez, a 4ª medida protetiva para ela. E ela conseguiu essa medida protetiva e, infelizmente, no dia 12 de outubro, ela foi assassinada pelo seu companheiro. Então, foi algo que me marcou muito, eu lutei muito, eu tentei muito fazer com que a Michele não fosse assassinada e infelizmente ela foi. Então isso marcou bastante a minha atuação. Tem casos que marcam e esse caso me marcou. Eu tive um caso que também acabou acontecendo isso. Eu estava numa audiência, atendia a mulher, eu estava na audiência de conciliação que a gente fazia, né, audiência de conciliação. O companheiro dela, o marido, era marido nesse caso, ele estava muito exaltado, e aí eu pedi para que interrompesse a audiência, saí da sala, fui para um espaço reservado e conversei com essa mulher, porque eu fazia, quando eu via ali claramente algumas situações sérias e graves, óbvio, eu tinha que fazer o pedido de prisão daquela pessoa, porque ele não tinha condições. E eu saí, conversei com ela, eu falei assim, ele tá muito exaltado, você tem certeza que ele não oferece risco à sua integridade física? Você tá segura disso? Ela, não, doutora, ele não vai fazer nada comigo, ele não vai fazer nada. Eu falei assim, ele não tá bem, você tem certeza? Eu tenho que fazer um pedido, e ela pediu inclusive para que ela entendia que não precisava nem manter a medida protetiva, que ela ia partir só para a discussão mesmo das questões cíveis, de separação, de guarda dos filhos, de alimentos. E aí eu falei com ela, ele não tem condições, não tem como tirar a sua medida protetiva, né? Ele se apresentava muito exaltado na audiência. Eu mantive, não atendi o pedido dela, não fiz ali o pedido de prisão, né, porque ele chegou até a fazer algumas ofensas ali na audiência, mas eu não fiz, porque ela me falou não, que ela não queria, ou seja, ela não queria esticar muito a corda com ele. E aí eu lembro que era um feriado, eu tava viajando, né, e eu só recebi a notícia de que ele a matou e ele tentou matar o pai e a mãe dela, né, na frente dos filhos. Então, assim, para mim foi muito, muito sofrido, muito triste,
porque era uma situação ali que eu falei tanto com ela e ela insistiu para mim que ela entendia que ele não iria fazer nada e ele fez, né? Então foi bem ruim. Mesmo a gente vê, né, que mesmo com essa atuação da defensoria e dos outros órgãos e tal, os números de feminicídio no estado são muito altos, né? A minha pergunta é se vocês sentem, às vezes, que estão enxugando gelo, ou o que vocês acham que dá pra fazer pra tentar diminuir? O que falta, não a defensoria, né, mas a sociedade como um todo, fazer pra tentar diminuir esses casos de feminicídio, né? Vocês trouxeram 2 histórias em que houve a atuação, mas não foi suficiente pra que não acontecesse o feminicídio, né? E o que, assim, eu sei que não é a defensoria que é responsável por isso, lógico, mas o que a sociedade tem que fazer pra diminuir esses números? Isa, como a doutora Luziane disse, hoje eu faço doutorado em educação, justamente também pensando na minha atuação como defensora. Eu penso que a educação ainda é a saída. É a saída, sem dúvida, a educação dentro de casa, mas também a educação na escola. Quando você dá um poder diferenciado para um menino, ele vai querer esse poder a vida inteira. Quem quer perder poder? Ninguém, né? Então, para mim, a educação ainda é a chave. Mas pensando hoje nos feminicídios, como eu estou atuando desde 2011, em 2012 nós tivemos um ano muito sangrento para as mulheres e que me marcou muito, porque foi um ano difícil. 2012 foram assassinatos horríveis, feminicídios. Na época não se falava feminicídio, porque a lei do feminicídio, o feminicídio foi positivado em 2015, em 9 de março de 2015. Mas em 2012 nós tivemos crimes horríveis, vocês vão lembrar da Kate Sui, que foi assassinada e o seu corpo esquartejado e jogado dentro de um forno de uma pizzaria. A Juliene, que até hoje não teve solução, que foi exposta no campinho do Botafogo. E a Arielle, final do ano, que foi assassinada. Eu estou escrevendo um livro sobre a vida da Arielle com a autorização da família, baseado no processo e na infância da Arielle. Então, quando nós chegamos no ano de 2023, eu vi repetir o ano de 2012 e conversei com a doutora Luziane e falei, algo nós precisamos fazer, porque os feminicídios eles estão acontecendo. Quando a positivação do feminicídio foi pensada lá em 2014, eu fui uma das defensoras públicas que esteve no Congresso Nacional, fui encaminhada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para pensar a lei do feminicídio, e nós conversamos naquela época no Congresso Nacional, na Secretaria da Mulher, sobre o protocolo latino-americano de prevenção aos feminicídios. E lá se falou o seguinte, se fala muito e pensamos muito a respeito disso. Quando acontece um homicídio, por exemplo, nós temos que pensar em solucionar autoria e materialidade. Um feminicídio está solucionado, a meu sentir, com autoria e materialidade? Não. E foi justamente isso que nós discutimos. Nós precisamos saber o entorno da vida da mulher para trabalhar a prevenção. Onde nós, do poder público, poderíamos ter entrado e não entramos para evitar essa morte. Porque se os feminicídios são anunciados, então algo deve ser feito. E lá em 2023 eu conversei com a doutora Luziane para nós pensarmos num comitê para análise dos feminicídios. Isso foi chamado por ela para o estado inteiro. Todos os poderes e instituições hoje fazem parte. Nós fazemos uma pesquisa, conversando com os familiares das mulheres que foram vítimas de feminicídio para descobrir, para saber como era a vida delas. Elas contaram para alguém que elas estavam sendo ameaçadas? Esse feminicídio estava sendo anunciado? Como foi? Então hoje nós desenvolvemos esse trabalho muito importante com todos os poderes, instituições, tem entidade civil organizada junto conosco também. Já tivemos o primeiro relatório, agora estamos próximos de apresentar para o governo o segundo relatório, propondo políticas públicas e mostrando como era a vida dessas mulheres. O primeiro relatório tratou da primeira quinzena de 2023 e agora nós temos mais 30 e poucos feminicídios que estamos terminando o relatório, que é da segunda quinzena de 2023. Segundo semestre, né? Segundo semestre, justamente. O nosso objetivo, né, enquanto instituição é isso, é trabalhar políticas públicas, né? Todas as vezes que a Rosana bate na minha porta, primeiro eu falo, eu já fico com medo,
porque o poder, a potência que ela tem, né? Capaz. Então, tenho medo, porque eu não posso dizer não. Todas as vezes que ela bate, né, não tem nenhuma possibilidade de dizer não. E ela veio, né, com essa sugestão que eu achei fantástica. A gente já participou de diversos eventos, inclusive em audiências na Assembleia Legislativa. A gente fala, nós precisamos potencializar as armas, né, e os recursos que nós já temos hoje, né, fomentando. É o fortalecimento da Defensoria Pública que a gente defendia à época, porque eu não tinha Defensoria Pública em todo o estado. O fortalecimento das patrulhas Marinha da Penha. Então, assim, é usar o que a gente já tem, fortalecer, possibilitar o acesso à população, ampliar divulgações para que as mulheres entendam que ela que ela está vivendo um ciclo de violência. Como eu falei muitas vezes, o ciclo não começa com a agressão física, né? Normalmente ele dá outros sinais. Então, essa compreensão, às vezes com campanhas até chocantes, né? Mas isso é importante, como essas falas que vocês fizeram na introdução aqui da nossa conversa hoje. É chocante, porque inevitavelmente alguém vive isso, né? Quando ela ouve, ela fala assim, nossa, eu nunca me atentei. E um ponto que a gente enfatiza muito, a questão da educação, né? Como eu falei anteriormente, essas quebras de ciclo passa pela formação dos nossos jovens, empoderar meninas. As meninas precisam entender que elas podem sim ocupar os espaços, né? Então, dar esse empoderamento para as meninas e fazer com que haja um respeito desde logo. Eu tenho uma situação que eu lembro que aconteceu com a minha filha. Minha filha adorava futebol. E pequenininha, ela era a única menina no time da escola dela. E aí ela falava para mim, mãe, eles estão me chutando. Eles ficam me chutando para que eu não jogue. Aí eu falava para ela, nesse empoderar, filha, é uma opção sua. Você tem que buscar autoridade no local e você tem que falar o que está acontecendo. Eu não vou intervir. Falei para ela que eu não ia intervir, que ela tinha que ocupar o espaço dela, demonstrar que ela podia estar ali, que ela tinha o direito de estar ali, porque era um time misto, e que os meninos tinham que respeitá-la, invocando ali a autoridade do espaço, que seria o professor do futebol de salão. Óbvio que, como mãe, eu fui sem ela saber procurar a coordenadora da escola e falar, está acontecendo isso. Ou seja, essas crianças precisam entender que se a menina quiser jogar futebol, ela pode jogar futebol, é um direito dela. Não precisa ser em times exclusivamente de meninas. É respeito pelo espaço de cada um. Então é formar essas crianças desde cedo, e eu tô falando de escola particular, tá? Eu não tô falando de uma escola pública, porque às vezes você fala assim, mas isso é por conta de classe social. Não, era uma escola particular, que se paga muito caro, e no entanto os meninos entendiam que ali não era um espaço que ela podia ocupar. Então, é isso, é desde a educação, trabalhar as políticas, reforço do que a gente tem. A Defensoria Pública vai cumprir o seu papel. Enquanto eu estiver à frente da Defensoria Pública, nós vamos fortalecer. Óbvio que são inúmeras demandas, e foi por isso que eu não pude fazer isso antes, né, enquanto administração, enquanto gestora, mas esse ano o nosso foco são os núcleos especializados, e um deles é a preocupação com a atenção na defesa da mulher. Doutora Luziane, muita gente não entende, eu acho importante a gente explicar. A Defensoria Pública também atua na defesa dos acusados de agressão. Acho importante a gente explicar por que isso acontece. Eu costumo dizer, e eu tenho falado muito isso para todo mundo, você quer que a justiça efetivamente aconteça? A Defensoria Pública ela vai lá para poder fazer a defesa de quem precisa desse acesso à justiça, né? O acusado, ele precisa de alguém que o defenda, né? Porque assim, um sistema ele é completo quando eu tenho juiz, quando eu tenho no processo criminal Ministério Público e eu tenho alguém para poder defender aquele cidadão, né? Isso no processo criminal. No processo civil eu posso ter aqui um advogado, a outra parte defendida pela defensoria. Eu preciso ter essa tríade, né? Eu tenho que ter essas partes, todas essas partes. Então sim, a Defensoria Pública vai fazer a defesa do acusado. Se eu quero que esse acusado responda a um processo, que ele sofra sanções, porque se ele praticou, né, e vai ser provado nesse processo criminal, que ele sofra sanções, eu preciso que a Defensoria Pública atue. O órgão que foi criado pela Constituição para fazer a defesa das pessoas que não têm condições de contratar um advogado para fazer sua defesa, tanto no processo judicial quanto extrajudicial, é a Defensoria Pública. Então é um órgão que foi criado, né, constitucionalmente criado para poder fazer a defesa dessas pessoas, dos acusados em processos criminais.
Então, sim, a gente vai fazer a defesa dessas pessoas, como muitas vezes aqui eu tenho a doutora Rosana e a doutora Zana fazendo a defesa da mulher. Do outro lado, eu tenho defensoras que fazem a defesa do acusado. Sim, para que a justiça aconteça, a Defensoria Pública tem que estar presente, né? Ainda que ela esteja nas duas partes, mas a gente tem aí o trabalho institucional. E sim, a Defensoria Pública vai atuar, né? Até nas situações muito graves, a Defensoria Pública vai atuar se essa pessoa não tem condições de contratar alguém para poder fazer a sua defesa. É para isso que a Constituição criou a Defensoria Pública, para que a justiça aconteça. Bom, agora a gente vai para uma parte mais prática da nossa conversa, né, Julie? É hora do nosso quadro Explica aí, doutora. Vamos tirar dúvidas que podem fazer a diferença para quem está passando por uma situação de violência. Doutora Rosana, a senhora até citou já a lei do feminicídio. Eu queria que a senhora explicasse qual a diferença de um feminicídio para um homicídio e por que é importante ter, né, essa lei específica para feminicídio. Sim, o feminicídio, ele é diferente do homicídio. O feminicídio acontece quando há assassinato de uma mulher ou a tentativa do assassinato da mulher por condição de gênero, por ser mulher, ou dentro do ambiente doméstico e familiar, em menosprezo à condição de mulher. Então, o Brasil foi um dos últimos países a positivar o feminicídio. A lei, hoje nós temos até a ampliação desse feminicídio, com uma pena um pouco maior, é o primeiro crime que teve uma pena acima de 30 anos aqui no Brasil, então é o feminicídio. Então, a importância principalmente é se mostrar que as mulheres estão sendo assassinadas pela condição de ser mulher. Então, há essa necessidade dessa diferença justamente para que se entenda que um homem, por exemplo, ele é assassinado fora de casa por outras razões e as mulheres estão sendo assassinadas dentro de casa primordialmente ou por serem mulheres. Então o feminicídio ele é um crime que acontece justamente contra as mulheres por desigualdade de gênero, por não ter a igualdade de gênero. Por isso que se diz o feminicídio é um crime de gênero, porque ele só acontece porque nós mulheres somos mulheres, ou por alguém que se entenda como mulher. Então teve muita dúvida, será que abarca também o segmento LGBT? Sim, se a pessoa se entende como mulher, é claro que ela também pode ser vítima de um feminicídio. E o feminicídio, ele mostra essa diferenciação, ele traz essa diferenciação criminal pelo tratamento que nós mulheres também deveremos ter, pela historicidade, por tudo que nós já passamos, por termos sido chamadas e tratadas por tanto tempo como cidadãs de segunda categoria. Então é muito importante que se entenda que o feminicídio, ele acontece justamente por menosprezo à condição de mulher ou por um assassinato acontecer dentro do ambiente doméstico e familiar, dentro de casa. As mulheres ainda estão sendo assassinadas por serem mulheres. Então, a importância de se trazer essa diferença entre o homicídio, que é um assassinato que uma mulher pode ser vítima de um homicídio? Pode. Se o homicídio aconteceu e não era em condição de menosprezo à condição de mulher ou dentro do ambiente doméstico e familiar. E a Lei Maria da Penha, como ela funciona na prática para proteger mulheres? A Lei Maria da Penha, ela veio para prevenir, também para punir e erradicar a violência doméstica e familiar. Então, na prática, ela existe para proteger a toda e qualquer mulher. Muito se fala de relacionamento íntimo e de afeto, é o que mais acontece. Mas uma mulher, por exemplo, pode praticar violência contra outra mulher dentro do ambiente doméstico familiar? Pode. Qualquer pessoa pode praticar uma violência contra a mulher dentro de casa, independente do gênero, independente da condição social, independente de qualquer situação. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para proteger essa relação do ambiente doméstico familiar, que é uma relação tão cara, que é uma relação tão importante para nós. Eu penso assim, aquelas pessoas que não têm vontade de voltar para casa depois de um longo dia de estudo, um longo dia de trabalho, algo está errado com aquele lar. Então nós devemos pensar, olhar muito mais para essas pessoas que estão com aversão da sua casa, que não querem voltar para casa,
porque algo diferenciado está acontecendo ali dentro. E por que essa ameaça, por exemplo, que é o crime que mais acontece contra a mulher, é tão grave? Porque o agressor, aquela pessoa que está ameaçando o algoz da mulher, ou a algoz, né? Essa pessoa conhece toda a rotina da mulher, sabe onde a encontrar, sabe conhece os amigos, os familiares, as amigas. Então essa mulher, entre aspas, acaba sendo uma presa fácil de um agressor, de uma agressora. Então, por isso, a violência doméstica e familiar, ela acaba sendo tão grave e ela acaba devendo ser os olhos do poder público, porque essa violência que acontece no nosso quadradinho, dentro do ambiente doméstico e familiar, ela é externa, ela passa para toda a sociedade. Como defensora pública, eu também estive no interior, também visitei presídios e cadeias, conversei com várias pessoas em situação prisional e sem querer justificar crime de ninguém, mas a maioria das pessoas que hoje se encontram em situação prisional conviveram com mulheres vítimas de violência ou foram vítimas da violência mais triste, a meu sentir, que é a violência sexual. Então, muitas pessoas que hoje se encontram em situação prisional presenciaram violência contra a mulher ou foram vítimas de violência doméstica e familiar. Então, vejam como essa violência ela acaba atingindo a toda a sociedade, saindo daquele quadradinho de casa. Só complementando, a Lei Maria da Penha, ela foi revolucionária, né, Rosana? Nossa! Assim, ela veio com uma completude, uma coisa assim que a gente não tinha ainda no nosso ordenamento brasileiro, né? Dentro das leis brasileiras, fugindo um pouco do juridiquês, né? Então, assim, ela realmente foi muito revolucionária com relação a isso. A época, quando ela foi implantada, o modelo de efetiva proteção e, principalmente, o Estado ele tem que proteger grupos vulneráveis, né? Então, ela veio com essa proteção a esse grupo importante, né, as mulheres que estavam em condição de vulnerabilidade. Então ela veio para poder fazer essa proteção, e uma proteção muito completa, né, quando ela prevê a questão da hibridez das varas, né, de a matéria tem que ser discutida porque não tem como, e Mato Grosso é revolucionário nesse Sim. aspecto, porque cumpre efetivamente. Então essas discussões cíveis não tem como ir para uma vara de família, porque não dá, o entendimento, a cereja do bolo, a violência, ela tem que ser tratada nessa discussão também. Então, estar isso tudo dentro das varas de violência doméstica, discutindo crime e discutindo questões cíveis, isso daí é muito importante para essa proteção da mulher. É um espaço onde ela se sente protegida. Então, assim, a gente vê como um ganho muito grande para o nosso país quando houve a sanção, né, quando houve, né, por escolha por decisão do Congresso Nacional, né, que foi votada e depois sancionada pelo governo federal. Doutora Luziane, a doutora Rosana até já citou, né, que não é obrigatório fazer o boletim de ocorrência antes de procurar a defensoria, pode procurar a defensoria sem o BO. Eu queria saber, além do processo, quais outras formas a defensoria tem para ajudar essas mulheres que são vítimas de violência doméstica? A defensoria pode ajudar a achar uma moradia temporária, pode ajudar a conseguir um curso para elas, algo desse tipo? Não, sem sombra de dúvidas, tem muitas formas, né, da gente poder ajudar. E eu lembro que recentemente, Rosana até me mandou um vídeo de uma mulher agradecendo porque na época ela procurou a Defensoria Pública, eu estava ali fazendo o atendimento nas varas de violência doméstica e ela conseguiu uma casa, né? Não, sim, a gente pode atuar na defesa, né, muito ampla. Primeiro é a própria questão do esclarecimento, essa orientação que a pessoa precisa ter, isso é muito bom, né? E a Defensoria Pública, ela está literalmente de portas abertas para isso, né? Nós estamos ali para poder prestar toda a orientação, seja jurídica ou não jurídica. A gente tem possibilidade de incluir essa mulher numa rede de proteção, né, dentro da esfera municipal, dentro da esfera estadual, buscando mecanismos para que ela entre em programas assistenciais inicialmente, um programa de capacitação para que ela consiga ter a sua própria renda. Enfim, é muito amplo, né, essa porta aberta da Defensoria Pública. Inclusive, nós temos uma coordenação que trabalha a coordenação de assuntos interdisciplinares, né, com equipes de psicólogas e assistentes sociais que dão todo esse atendimento, né, junto com o Núcleo de Defesa da Mulher, possibilitando que essa mulher tenha um atendimento
diverso da rede. Isso que você falou, Isa, muito importante, porque antigamente, quando no advento da Lei Maria da Penha, quando surgiu, a medida protetiva, ela sempre tinha que estar atrelada a um processo civil ou criminal. Hoje não mais. Então, muitas mulheres querem o afastamento, por exemplo, daquele homem que não está fazendo bem, que está ameaçando, mas não querem que ele responda a um processo criminal. Então, nós podemos sim, mesmo que não tenha lavrado um boletim de ocorrência, não esteja correndo nenhum processo civil, fazer um pedido pela Defensoria Pública de uma medida protetiva de urgência para que seja afastado aquela pessoa que está fazendo mal àquela mulher, que não está tratando bem, que está cometendo um crime contra essa mulher, mas garantindo o protagonismo da mulher, porque nós temos que garantir o protagonismo da mulher que foi relegado há tanto tempo. Mas hoje é ela que diz: eu quero lavrar um boletim de ocorrência, eu quero uma medida protetiva sem mesmo estar atrelada a processos cíveis e criminais. Sim, temos todas essas possibilidades que foram previstas pelos legisladores e legisladoras, uma lei de vanguarda, como disse a doutora Luzi, que é a Lei Maria da Penha. A minha época é antiga, tá, gente? Como eu fiquei lá até 2012, necessariamente estava atrelada a medida protetiva na minha época, né, Rosana? Agora não, o que é muito interessante isso daí. Não precisa. Houve esse sentimento, como foi colocado já aqui pela Rosana, né? Esse sentimento da mulher, ou essa dúvida, ela pode bater a porta da Defensoria Pública. Com essa orientação já abre toda uma possibilidade de atendimento para ela em inúmeras áreas. Porque a Defensoria Pública acaba sendo essa porta e abrindo inúmeras possibilidades para um atendimento completo por parte do Estado dessa pessoa. A gente já falou aqui que geralmente a violência não começa com marca física, né? Não é visível. Recentemente a Defensoria Pública de Mato Grosso lançou uma campanha sobre dar o primeiro passo para sair desse ciclo de violência. Na visão de vocês, por que é importante dar esse primeiro passo? É de extrema importância, porque muitas mulheres, elas não se enxergam ainda vítima de violência. Eu penso que esse é um grande desafio, que a mulher vítima de violência, como na primeira fala de vocês aqui, vocês trouxeram situações e muitas mulheres não se enxergam ainda assim. Então nós só podemos amparar esta mulher, nós só podemos proteger, atender essa mulher se ela começar a se enxergar como vítima. Então quando ela enxerga que pequenas situações, entre aspas, dentro de casa podem redundar em algo maior, ela está se sentindo humilhada, constrangida, agredida de alguma forma, ela deve dar esse primeiro passo. Os feminicídios, por exemplo, as lesões corporais graves que acontecem, tal como a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, eles acontecem após situações, entre aspas, menores, após uma ameaça, após uma violência psicológica, após o empurrão, e aí afora. Então, é muito importante esse primeiro passo para que ela saia do ciclo, que é uma atribuição da Defensoria Pública, quebrar este ciclo, ajudar a mulher a sair desse ciclo, e é dentro do ciclo da violência que ela acaba sendo assassinada, que ela acaba passando por diversas situações. Então, esse primeiro passo é de extrema importância para que ela possa se sentir amparada, para que nós possamos atuar por ela também. Eu vou até citar um caso que aconteceu comigo. Eu sou muito... Meu pai adora conversar com as pessoas, então assim, se eu tô no elevador, eu tô conversando com a sensorista, se eu tô passando, tem uma pessoa da limpeza, eu converso com a pessoa, aí eu tava em um local, e aí uma mulher da limpeza, ela tava com um brinco vermelho, grande assim, eu falei, nossa, que brinco bonito. Aí ela falou assim, eu acabei de ganhar, mas assim, eu só vou usar aqui, eu vou chegar em casa e vou guardar esse brinco, porque o meu marido fala que eu sou velha, e a minha filha fala que eu sou velha, e eu sou velha. Falei, velha? Quantos anos você tem? 43. Eu falei, você tá louca que você tá velha? Velha? Imagina! Como assim? É óbvio que você não tá velha, você tá super jovem, você tá linda, você ficou linda com esse brinco, como que você não vai usar esse brinco? Né? Então assim, eu comecei a exaltá-la, né? Mas assim, nitidamente, é um processo de violência. Ela tá sofrendo já e ela nem sabe. Ela tá se achando velha com 43 anos de idade. Aí eu falei, imagina, eu falei pra ela, eu coloco brinco, eu coloco saia curta, eu não tô nem aí. Mas assim, você não está velha, entenda, você é linda,
Você é linda, né? Então, assim, se arrume, fique bonita pra você e não pra ninguém. Nem pro seu marido, nem pra sua filha. E se imponha dentro de casa, não aceita que fiquem chamando você de velha, não, de jeito nenhum. Falei, olha isso, gente. É isso, quando a gente fala que que assim, ela não acontece inicialmente uma agressão física, ela passa por isso. Inicialmente é isso, é o psicológico. É você se sentindo, você enquanto mulher se sentindo menos, se sentindo inferior, e vai te colocando nessa condição de inferior, e aí vem outras coisas, né? Às vezes se você começa a despertar e vem uma ameaça, aí vem depois uma agressão física. Enfim, é isso, né? Então por isso é tão importante esse trabalho, principalmente de divulgação. A comunicação, ela é muito importante, que eu acho que são coisas que têm sido enfatizadas muito, inclusive por conta do nosso estado, né? Dos números, infelizmente, do nosso estado. Mas é alertar que o primeiro sinal não é agressão física. Esse não é, via de regra, em números muito pequenos, a agressão física é o primeiro sinal. Normalmente ela passa por uma questão psicológica, patrimonial, que é quando passa a administrar, ou a pessoa trabalha, mas ela não tem acesso a nada do dinheiro dela. Então são outros sinais que a mulher precisa ficar atenta. Bom, a gente já tá se encaminhando pro final, mas para terminar com um pouco de esperança, vocês compartilharam 2 histórias muito fortes, mas eu queria que vocês compartilhassem as histórias que vocês lembram, que realmente a Defensoria Pública fez a diferença e ajudou essa mulher que vocês atenderam, ou que vocês se lembram, a sair do ciclo de violência. Ai, Isa, tem muitas situações bacanas que eu vejo que algumas mulheres chegam de cabeça baixa, né, Luz? Chegam de cabeça baixa, triste, e depois de um tempo elas voltam com outra feição, outra felicidade. Mas teve um caso muito simples de uma senhora que falou assim para mim, desde o dia que a senhora afastou, como se fosse eu que tivesse afastado aquele homem da vida da mulher, né? Desde o dia que a senhora me afastou, a senhora sabe o que eu mais gosto de fazer? Sentar na minha sala, tranquilamente, pegar meu baldinho de pipoca e assistir minha novela. Porque antes eu não podia. Assim que eu chegava em casa, eu me deparava com situações de gritaria, de humilhação, e tudo isso me doía muito. Então, muitas vão depois agradecer e nos tratam assim com imenso carinho, e acaba que como a Luzi disse, muitas passam por lá para falar assim, só vim te dar um alô, só para falar que eu tô bem. E esse caso do baldinho de pipoca me mostrou como a felicidade ela é feita por coisas pequenas, mas é quando você está feliz por dentro, né? Quando você está feliz com a sua situação, com a sua vida, geralmente se fala assim, pessoas felizes não querem briga com ninguém, não querem mal a ninguém. E essa mulher me trouxe isso. O meu baldinho de pipoca hoje me faz feliz. Eu posso sentar no meu sofá sem ser humilhada, sem ser agredida, sem ser constrangida. Não que a defensoria esteja apenas para separar pessoas, não é isso, não me compreendam dessa forma, mas quando a violência aporta, algo deve ser feito, e algo foi feito por ela, e eu me senti muito feliz de ouvir a história dela. Lembra de algum, doutora? Lembro. Sempre tem aqueles que ficam marcados, né? Eu tive um caso de que ela era portuguesa, né, e veio para o Brasil e estava nessa relação, nessa situação de violência. Ela chegou inclusive a ser acolhida na casa porque estava numa situação muito grave e tinha o filho, e ela queria muito voltar, ela queria, né, ter autorização para poder levar o filho dela, para poder ir embora para o país dela, para ter o acolhimento da família dela, porque ela estava sozinha aqui. E aí nós fizemos uma defesa muito contundente, conseguimos autorização para ela levar o filho dela embora, e ela foi embora para Portugal. Essa assistida também, assim como a Rosana teve aquele caso, ela tinha o meu número pessoal de celular, né, porque ela estava assim desesperada, e principalmente querendo voltar para o país dela para poder ter esse apoio da família, essa presença da família, para ela conseguir se reerguer. E aí a gente conseguiu no processo a autorização para que ela fosse embora, e
Ela foi muito feliz mesmo. Depois, por um tempo, ela fez comunicação pelo Facebook, já tinha constituído uma outra família, o filho já estava, né, crescido e ela estava muito feliz. Isso para mim foi muito forte. Muitas vezes a violência, quem percebe primeiro é quem tá de fora e quer ajudar e não sabe como. Para quem tá ouvindo a gente agora, que conhece uma mulher que tá passando por uma situação de violência e quer ajudar, como essa pessoa pode ajudar sem se colocar em risco? Nós temos várias formas, tem até a denúncia anônima, pode buscar anonimamente o CIOSP, informar que está escutando uma mulher pedindo socorro, mas é muito importante atendermos ao socorro. É importante atendermos ao socorro imediato naquele momento. No início da pandemia, ali em abril de 2020, nós tivemos o caso de uma jovem no residencial Paiaguás que o seu agressor, o ex-companheiro, a perseguiu no estacionamento com uma faca e ela gritou por socorro e ela não teve socorro e ela foi assassinada. Então, ela gritando, pedindo socorro, 6 horas da tarde, ela não teve o socorro, ninguém quis se intrometer. Então, é muito importante nós olharmos quando uma mulher pede socorro, nós darmos crédito à palavra da mulher. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos, é dar crédito à palavra da mulher. Elas precisam ser creditadas, nós precisamos ser creditadas em nossas vivências, em nossas vidas. E a sociedade não precisa mais de vídeos que externem. Nós já vimos o vídeo da Emily sendo assassinada pela manhã pelo seu agressor. Vimos o vídeo da Thaís, que foi assassinada também, que todos e todas aqui somos testemunhas. Temos áudios mostrando, então não precisamos mais de áudios, de vídeos nos mostrando que as mulheres são vítimas. Precisamos dar crédito à palavra das mulheres. Para mim, esse é o maior desafio que nós temos para que nós mulheres realmente possamos sair dessas muitas violências. Lá em 2019, quando a Lei Maria da Penha completou 13 anos, o Data Senado fez uma pesquisa que eu acho de extrema importância. Conversou com mulheres vítimas de violência que decidiram não lavrar um boletim de ocorrência e perguntou: por que você não lavrou um boletim de ocorrência? 79% delas respondeu: por temor que a agressão se tornasse ainda maior. Então, vejam, ainda há descrédito. Precisamos fazer com que elas sintam a efetividade da Lei Maria da Penha e precisamos dar crédito à palavra de todas as mulheres. Até pelas estatísticas, né? É isso aí. Bom, gente, acho que foi um episódio de estreia muito bom. Impactante, adorei, digamos. Impactante. Importante, muito importante falar sobre isso. E com isso, a gente encerra nosso primeiro episódio. Muito obrigada novamente por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. Se quiserem dar um tchau, se despedirem da nossa audiência. Então, assim, dar tchau, falar que a Defensoria Pública segue com seu compromisso firme de atender a população. Nós realmente estamos de portas abertas, aplicativos abertos, WhatsApps abertos, ou seja, criamos aí inúmeras formas da população vulnerável do estado de Mato Grosso entrar em contato com a nossa instituição, seja na situação de violência doméstica, seja em outras situações. A Defensoria Pública está aqui para poder atender essa população. Agradecer, né, é um espaço muito bom a Defensoria Pública divulgar os seus serviços, divulgar os seus trabalhos, e quanto mais a gente fala, mais ânimo a gente tem para poder seguir aí com a nossa missão, né, Rosana? Sim, com certeza. Agradeço muito também. Parabéns a vocês, parabéns a você, querida doutora Luzi, por fomentar o debate, por trazer essa questão importante. Parabéns a toda a assessoria de imprensa. Vocês são maravilhosas e maravilhosos. Muito obrigada. E sociedade, demande a Defensoria Pública, busque a Defensoria Pública, busque no DEM. Estamos sempre de portas abertas. É isso aí, então, com isso nós encerramos nosso primeiro episódio do Show Juridiquês. A gente volta no próximo mês com um novo tema, explicando tintim por tintim sobre a atuação da Defensoria Pública na defesa da população. E se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse episódio. Até a próxima. Tchau!